professor, ele é professor, palestrante e mentor de carreira. Ele ajuda profissionais a perceber os seus pontos cegos. O professor é uma pessoa muito acessível. É uma pessoa que eu tenho a honra de conhecer. Ele faz parte do nosso grupo de influência do Joel, é mentorado do Joel também. A gente já fez uma live junto, então a gente teve o prazer de ver essa energia do nosso trabalho. Ele é um cara da educação, um cara muito cuidadoso com os posicionamentos dele. Então, para mim é uma honra recebê-lo. Mais uma vez eu agradeço e lembro a todos que essa live ela fica gravada na nossa lista de transmissão. Boa noite, Rosinha. Professor, eu ontem, primeiro gratidão por você ter vindo, aceitado o meu convite, que eu disse, ai meu Deus, ele não vai aceitar o meu convite. Jamais poderei negar. Oi? Jamais poderei negar um chamado seu. Oh, meu querido. Eu pedi para as pessoas mandarem perguntas para que eu fosse a voz dessas pessoas. Gente, eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários e aí depois eu abro para perguntas, porque ele meio que atrapalha a gente a conversar. Deixa eu ver aqui como é que faz, que eu não sei mais. Desaprendi? Como é que eu desativo isso em nome de Jesus? Nossa. Eu normalmente aperto nos três pontinhos e desativar. Agora. E aí eu recebi uma lista, professor, de perguntas. E as pessoas muito inquietas, quando eu falei de carreira, do futuro em relação às incertezas da profissão. Isso foi uma coisa assim que martelou muito aqui nas perguntas. Então, o senhor quer falar sobre isso ou quer já ir respondendo as perguntas que mandaram para o senhor? O que o senhor acha melhor? Natália, do jeito que você... Primeiro, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra a gente poder compartilhar com sua audiência um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho, e poder contribuir com todo mundo, com as perguntas que chegaram para você, e a gente poder contribuir de alguma forma, esclarecer um pouco em relação a esse tema, que é um tema que eu sou apaixonado e tenho me dedicado muito a estudar sobre isso há anos. Mas é uma gratidão verdadeira estar aqui com você. Se conectou de primeira hora lá na mentoria do Joel, e fizemos já live, fizemos encontro, já batemos muito papo bacana, e é sempre uma honra poder contribuir com esse movimento aí de gerar transformação e trazer desenvolvimento para as pessoas. Eu fico à vontade, do jeito que você quiser conduzir, se a gente quiser partir logo com as perguntas, se quiser abrir um pouco para uma introdução inicial, você que comanda aí, você que dá o tom da conversa. Fechado. Então, a ideia é sempre a gente trazer as inquietações e aí você desenvolver. Uma das inquietações assim, que bateu muito nessas perguntas em comuns é quais são as principais transformações que você tem percebido no mercado de trabalho que está gerando essa ansiedade da gente olhar para isso, porque normalmente as pessoas tinham aquelas profissões padrões, vamos dizer assim, e que automaticamente elas se incluíam. Então, várias pessoas mandaram a pergunta assim, Nath, tem tanta coisa surgindo que eu estou me sentindo perdido. Então, pergunta ao professor, por que ser protagonista da própria carreira se tornou tão crucial nesse tempo de tantas mudanças? Essa pergunta é uma pergunta excelente, Nath. E é muito comum a gente ouvir essas interrogações, né? Aí a resposta é uma resposta um tanto complexa, mas eu vou simplificá-la. O mundo está muito modificado, né? A realidade, o contexto que a gente vive hoje é um mundo completamente em transformação. O desafiador e, ao mesmo tempo, bacana é que é uma transformação em movimento. Ela não terminou agora. Ela vai continuar mudando. Só que a velocidade dessa mudança, dessa transformação, está cada vez maior. E aí, muitas pessoas, talvez seja a dificuldade da maioria delas, muitas pessoas só percebem a mudança depois que a mudança acontece.
E aí, se adaptar ao mercado, ao contexto, na velocidade que ele está fazendo isso, às vezes é mais difícil, é mais desafiador, e eu perco o espaço, perco o mercado e perco oportunidades. Então, a primeira coisa que eu digo para a gente ser protagonista do nosso processo profissional e estar preparado para a mudança é ter a certeza, aceitar e ter a certeza que a mudança vai acontecer. E ela vai chegar para todos nós. Né? Por exemplo, há 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, eu não tinha iniciado nenhum trabalho no digital. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, porque eu achava que esse mundo ia demorar a chegar, esse futuro no digital ia demorar a chegar. Eu sou professor há 11 anos e tenho 22 anos de experiência em gestão de organizações. Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. O mercado mudou de várias formas. E as organizações que estão vivas no ambiente, elas também tiveram que mudar para serem competitivas. Então, imagina só, se eu continuasse professor com a mesma mentalidade que eu era quando comecei a trabalhar em sala de aula há 11 anos atrás, se eu tivesse a mesma mentalidade, certamente eu não estaria em sala de aula hoje, porque eu já estaria fora do mercado. Então, a gente precisa entender que a mudança ela é real e ela é rápida, a transformação é rápida, e a gente precisa estar preparado para isso. E uma coisa que a gente precisa entender, e você sabe disso, você é da sua área também, essa discussão, que se eu não acompanhar essa mudança, eu vou ficar para trás nela, eu vou ficar para fora do mercado. Você falou bem, existem muitas profissões deixando de existir. Muitas profissões antigas, né, da nossa época de formação, não vão durar muito tempo, algumas delas. Isso é verdade. Mas é verdade também que outras profissões estão surgindo. Ou seja, tem outras oportunidades aparecendo para a gente se posicionar profissionalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu entender que a mudança é uma coisa que não volta mais, eu entendo o mercado de uma forma. Pô, o mercado está mudando e eu preciso saber como é que eu me posiciono nesse ambiente. Então, para deixar claro, se eu quiser ser protagonista da minha carreira, a primeira coisa que eu tenho que entender é o digital é um caminho sem volta. Então, eu tenho que ter familiaridade com o digital, estar nas redes sociais, estar conectado com as pessoas no ambiente digital. E isso não quer dizer apenas ter Instagram, mas é Instagram, é LinkedIn, né? É saber lidar com as redes sociais, com a inteligência artificial. Eu tenho que estar preparado para atuar nesse ambiente, nesse mercado. E tenho que ter consciência de que as mudanças chegarão. E vão chegar com uma velocidade muito mais rápida do que eu imagino. E essas mudanças chegando, um exemplo, eu construí a minha ideia da minha profissão, eu estudei, eu me formei, quando eu digo estou falando na voz dessas pessoas que estão perguntando. Beleza, já entendi que eu tenho que acordar para a vida e entender que as coisas mudam, nada é fixo nem permanente. Qual é o primeiro passo, professor, que eu tenho que dar? Para que não seja um passo furado ou uma ilusão muito louca da minha cabeça e eu acaba dando um passo furado. A gente sabe que hoje, como você mesmo disse, cada vez mais as mudanças são rápidas e talvez se eu tomar uma decisão furada, eu acabe indo por um caminho que talvez quando eu queira voltar eu não consiga mais. Qual seria esse primeiro passo para que eu caminhasse de maneira mais segura? Se é que existe segurança. É uma pergunta interessante também, né? E que é claro, essa segurança aposta um tanto, né? De novo, Nath, nós temos que pensar em duas coisas. Eu acho que talvez desconstruir duas coisas que a gente aprendeu culturalmente, né? As pessoas talvez não culpa nem erro por isso. Mas culturalmente nós aprendemos duas coisas que hoje não faz mais sentido, pelo menos para mim, e acredito que você também compartilha essa mesma opinião. A primeira é que
a gente não para mais de estudar. E no passado a gente dizia muito isso, sabe? Quando eu terminar meus estudos na faculdade, por exemplo, para terminar o nível superior, eu vou fazer um outro curso assim, eu vou fazer outra coisa. Quando eu terminar meus estudos, eu vou trabalhar. Quando eu terminar meus estudos, eu vou me casar. Alguma coisa do tipo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não para mais de estudar. E eu digo que estudar não é apenas fazer um curso formal. Eu sou professor de uma universidade, acredito e defendo que as pessoas devam ter formação superior, mas tem que ter além disso. Pode fazer uma pós, pode fazer um mestrado, fazer uma especialização, não tem problema, isso é importante também. Mas, para além disso, eu tenho que procurar conhecimento em livros, e aqui em oportunidades que a gente está discutindo em lives, em podcasts, em mentorias. Eu tenho que pedir orientação de pessoas que já passaram pelo que eu quero passar, pelo que eu vou passar. Então, e a internet hoje é um difusor de conhecimento de todo jeito. Então, eu não tenho mais como achar que eu termino de estudar. Né? Eu tenho 54 anos, sou graduado, tenho pós, tenho mestrado, sou professor há 11, e esse ano iniciei uma segunda graduação. Estou em outra graduação porque eu quero agregar outro olhar, outro conhecimento, outra perspectiva para a experiência que eu já tenho. Estou na mentoria com você, estou lendo livros, eu leio 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, porque me dá mais conexão. Voltei a estudar inglês esse ano também, por uma necessidade profissional. Né? Então, assim, a primeira coisa é essa, a gente não pode parar de aprender mais. E todos os formatos. Digital, híbrido, presencial, livro, curso formal, curso informal, tudo é aula. Essa é uma premissa que eu tenho comigo. Tudo é aula. Isso aqui é uma baita de uma aula que a gente está compartilhando gratuitamente para as pessoas da internet e que tem gente que vai entrar, vai achar legal e não vai curtir, ok. Mas isso é uma forma de... Né? Então, essa é a primeira premissa. A gente precisa continuar aprendendo sempre. Não tem mais terminar os estudos. E a segunda tem a ver com a expressão que você falou da gente buscar segurança. A gente aprendeu também uma ideia que no momento fazia sentido, mas hoje eu acho que não faz mais, é de que a gente vai buscar estabilidade. Todos nós estamos em busca de estabilidade. Né? É uma coisa que a gente, no ambiente que a gente está frequentando, isso caiu por terra. Né? As pessoas não acreditam mais em estabilidade como a gente acreditava. De ter uma carteira assinada para garantir que eu seria estável no mercado de trabalho. Isso é a maior ilusão que a gente pode ter. Então, eu estou escrevendo um livro e a minha filosofia diz o seguinte, que todos nós seremos demitidos. Essa é uma grande verdade. Todos nós seremos demitidos em algum momento da nossa vida. Em algum momento a empresa vai chegar para mim e dizer, Marcelo, obrigado pela tua contribuição, tu não cabe mais aqui no meu projeto. E aí, se eu estiver preparado e conectado com o que nós estamos dizendo, eu certamente não vou sofrer tanto por esse momento. Claro que pode ser ruim, né? Financeiramente, vai ter desequilibrar, me desorganizar, mas se eu estiver preparado para as mudanças que o mercado está me apresentando, uma demissão vai ser até um impulso para eu buscar outra coisa, uma oportunidade melhor, empreender com alguma coisa. Mas eu tenho que ter certeza que esse momento vai chegar. Porque a estabilidade ela não é real e não dá a segurança que a gente quer. O que vai garantir eu ser um profissional seguro no mercado é o valor que eu entrego para as pessoas, para a empresa. E eu só vou entregar valor se eu estiver preparado, me formando e estar conectado com as mudanças que eu estou fazendo. Acho que você trouxe uma coisa muito, que eu acho que é o pulo do gato, sabe? No sentido da gente entender que a estabilidade ela não existe. Então, se eu já parto desse pressuposto que fala muito isso é Murilo Gun, eu sou apaixonada por ele. Ele fala muito isso, que a estabilidade ela não existe, é uma ilusão, né? Então, se você já parte desse pressuposto, você já sofre menos. Que é outra coisa que ele diz que o sofrimento vem do apego, você se Isso. trazendo para a realidade da live de hoje, né? Você se apegou àquela posição, àquele status, àquela. É igual casamento falido. O amor já acabou, mas você se apegou
a estrutura do casamento, né? Então, o primeiro ponto que eu acho para você quebrar esse paradigma é você entender que nada é fixo nem permanente, que as coisas mudam e não seria diferente com, com a sua carreira, né? Por exemplo, datilografia não existe mais e tantas outras. Depois eu vou trazer isso das inteligências artificiais que estão, pelo menos a mim, estão me assustando nesse sentido. Então, o primeiro ponto é que você sofre um apego se você de fato entender que aquilo é engessado. O segundo ponto, que eu acho que aí é um comportamento que você está tendo, que é você entender que você é pluri. Você consegue fazer outras coisas além daquilo que você se formou. Então, você está buscando uma outra formação para agregar. Tem gente que tem formações totalmente diferentes. Por exemplo, eu sou psicóloga há 20 anos, porém, eu sou CEO de uma empresa de meio de pagamento. Eu trabalho formando equipes de meio de pagamento. E eu desenvolvo as duas funções super tranquilo, sou referência nas duas funções. Então, você entender que você não é uma coisa só. Cada época da sua vida você talvez desenvolva habilidades, até que a maturidade lhe traz para você perceber isso, né? E outra coisa que você fala muito é a questão do planejamento, de você entender que como as coisas mudam, você precisa estar ligado na mudança para que você se antevenha a ela. Porque se Isso. você perder bonde, ele vai passar. E talvez quando você perceba, isso já aconteceu. E aí me lembrou uma coisa que hoje tem sido batido muito em grandes mentorias, que é a questão da presença. Você só percebe as mudanças quando você se faz presente, atento às coisas que estão Uhum. acontecendo. E cada vez mais a gente tem sido puxado para o estado de ausência. Como assim, Nath? De não perceber, de estar sempre no automático, Isso. de estar sempre só recebendo, 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 sem ressignificar, sem processar. Então você chega do trabalho, você se joga no sofá e vê, vai ver série ou qualquer porcaria que está passando. E aí você não tem um estado de presença para perceber que as coisas estão mudando. O Murilo falou na última mentoria que eu ouvi dele, que ele falou assim, as geleiras elas não estão derretendo de um dia para o outro, havia anos derretendo e a gente finge ou não percebe ou não é importante que isso venha acontecendo. Até o momento que vai acontecer uma catástrofe e aí a gente vai perceber. E talvez esse profissional que hoje seja apegado a esse papel dele, ele espera a catástrofe, né? O grande acontecimento da demissão que já vinha acontecendo, que já vinha no Anunciado. processo, né? E aí tu trouxesse esses três pontos que eu acho que só aí já valeu a live, que é você prestar atenção no que está acontecendo, entender que nada é fixo nem permanente e se preparar para as mudanças no estado de presença. É você perceber que você, enquanto professor, precisava ressignificar esse papel e entrar em um local que até então você não ocupava. Verdade. Mas se você não tivesse pego esse processo, né, agora você estaria começando agora, e hoje você já é um grande mentor de carreira, as pessoas já te têm como referência, né? Então, é muito isso. E aí, para quem está nos ouvindo, Celo, como construir essa coisa de acesso ao conteúdo? Porque a gente é bombardeado de coisa, né? Beleza, professor, eu já entendi que eu preciso acordar para Jesus, eu já entendi que eu preciso estar mais presente, eu já entendi que inevitavelmente eu serei demitido da minha profissão, né? Eu terei que ressignificar o meu ponto, mas como me planejar? Como adquirir os conteúdos corretos? Como ser direcionado da melhor forma para não me perder nesse turbilhão de informações?
Nath, bacana. É muito pertinente o que você fala, porque nada acontece de repente, né? Eu aprendi que não existe de repente. O caso da exemplo da geleira que você trouxe lá do Murilo Gun, isso já vem acontecendo há muito tempo e a gente não percebe. A não ser que seja um episódio muito grave, a demissão não acontece hoje. Eu venho sendo avaliado há algum tempo, meu rendimento vem caindo, o resultado não é entregue, meu comportamento gera vínculo com a organização, e uma hora aquilo acontece e a demissão não chega. Pode ter uma crise já no mercado acontecendo e a gente está achando que a crise não vai me afetar, que o mercado que eu atuo não vai ser afetado por essa crise, por esse contexto, e eu não vou percebendo isso. Nós estamos num ambiente de aprendizagem, né? E esse mercado de educação ele vem mudando muito rapidamente também. Porque a gente está aqui discutindo uma live, mas a gente tem que discutir isso em sala de aula para preparar o profissional para o mercado que está em mudança, né? Está em transformação. Então, se o professor não se transforma, como é que ele vai ajudar o profissional a se colocar no mercado? Então, a gente, de fato, tem que se antecipar um pouquinho para poder chegar junto com a mudança, ou chegar um pouco antes dela. Tem que começar a perceber os sinais. Como é que a gente se planeja? Eu vou resgatar aqui o título da sua live, né? Desvendando o sucesso, o desafio do sucesso profissional. Aí, o que é o sucesso para a gente? Essa é uma expressão que hoje a gente começa a refletir melhor sobre isso. O que é sucesso para mim pode não ser a mesma coisa para você e para outras pessoas. Mas a gente associou o sucesso muito a resultado financeiro, a salário, a grana no banco. E hoje eu trabalho muito, e até foi objeto da live do nosso mentor essa semana, de trabalhar a questão do propósito. O que é que faz sentido para mim profissionalmente hoje? E aí eu vou começar a trazer o que você está perguntando. O que é que faz sentido para a minha carreira, ou para me sentir realizado profissionalmente, para eu estar planejando isso? Eu vou fazer algo que o mercado está dizendo que eu tenho que fazer, ou algo que mexe o meu coração? Né? O que é que faz sentido para mim profissionalmente estar atuando? Há 12 anos atrás, antes de ingressar no mestrado, ser professor para mim não era objetivo de vida. Eu jamais pensei em ser professor há 12 anos atrás. Mas hoje não faz sentido, na minha vida profissional, eu não estar em ambiente de aprendizagem. Eu estar compartilhando com outras pessoas. Né? Para eu ensinar, eu tenho que aprender, eu tenho que estar alimentando a minha. Então, estar em ambiente de aprendizagem, de aprendizado, e estar compartilhando com outras pessoas, isso para mim faz sentido hoje como missão de vida, né? Como propósito. E aí, se eu começo a enxergar o que é que me faz sentido para mim, eu começo a encontrar o caminho do meu sucesso. Então, para algumas pessoas, o que é o sucesso profissional? É ter uma carreira estável, né? É passar no concurso público, por exemplo. É estar empregado numa empresa que, para mim, foi um sonho da minha vida toda estar naquela empresa. É estar numa posição X, é estar em outro lugar, empreendendo, sei lá. O sucesso ainda é muito subjetivo. Mas eu quero dizer o seguinte, o caminho do sucesso ele passa muito por essa visão que eu preciso construir de onde eu quero chegar como realização pessoal e profissional. Então, o que é que eu preciso estudar? Como é que eu me planejo para a mudança do mercado? Vai em busca daquilo que o teu coração está dizendo. Cara, o Joel falou essa semana do Ikigai. Eu uso isso nas minhas mentorias, a filosofia do Ikigai. Né? É fazer aquilo que eu me identifico, que eu gosto. Eu gosto de dar aula. Eu adoro dar aula. Eu adoro compartilhar meu conhecimento. Até um tempo atrás, eu só fui assumir que eu sou bom professor, que eu sou bom em sala de aula, há 4 anos atrás. Eu digo, assumir e verbalizar isso. Nathalie, eu sou um bom professor na disciplina que eu leciono. Há 4 anos atrás, eu nunca tinha dito isso para ninguém publicamente. Mas eu sou professor há 11, entende? Então, há 4 anos atrás, eu encontrei mais sentido no que eu faço. Por isso eu entrei no mercado digital, por isso que eu estou fazendo mentoria, por isso que eu estou dando treinamento. Porque isso começou a fazer sentido para mim com muito mais força, muito mais presente, como você disse. Então, como é que eu planejo? O que é que eu vou estudar? Aquilo, a primeira coisa, aquilo que você faz bem. Aquilo que
que brilha o teu olho, né? Aquilo que dá tesão para você sair de casa para amanhã. Eu vou dar uma aula hoje, vou atender um paciente, vou vender um produto, vou fazer algo, ou naquela empresa que eu trabalho, vou dar o meu melhor. Aquilo me dá brilho no olho, aquilo me dá tesão para levantar de manhã e ir sem reclamação. O Murilo Gun usava uma expressão no passado, eu gosto muito do Murilo, uso muito ele em sala de aula. Ele falava da síndrome da vinheta do Fantástico, né? Que é aquele desespero que bate em todos nós no domingo à noite. Por quê? Porque eu vou trabalhar de novo em uma área que eu não gosto, talvez não me identifique, não estou realizado profissionalmente, e vou lá, pô, segunda-feira de novo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, só vou me sentir bem no sábado e no domingo, ou no feriado. Então, essa situação é uma situação que eu preciso mudar, porque o mercado vai transformar e eu vou ficar para trás. Então, como é que eu me planejo? Primeira coisa, identifique algo que faça sentido para você. Que você brilhe o olho, que você se sinta realizado profissionalmente. Eu não estou falando de salário, tá? Eu não estou falando de benefício de status. Estou falando de algo que move o teu coração e que te dá, de fato, brilho no olho. Pode ser para a gente uma profissão mais simples possível. Ganhar talvez um salário mínimo, 2 salários mínimos. Pode ser uma profissão espetacular, você ganhar milhões. Isso não vai fazer diferença. Claro que ganhar milhões é importante. Mas o sentido vai fazer mais sentido para você se aquela atuação que eu estou desenvolvendo está brilhando o olho para mim. Então, primeiro, identifique o que é que você gosta de fazer, o que você faz bem, o que as pessoas precisam, né? Eu tenho que ser útil para alguma pessoa e o que as pessoas me pagam por isso. Então, a primeira equação que eu faço é essa. Isso eu trabalho na mentoria. Eu vou buscar o que é que a pessoa faz bem, o que é que ela está lendo, o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela domina, né? O que é que ela gosta de fazer também. Associo com o que as pessoas precisam e como é que eu sou remunerado por isso. Isso começa a dar sentido para a pessoa encontrar algo que dá prazer e faça sentido para ela, né? Então, eu trabalho muito esses 4 pilares para a gente encontrar um sentido. Professor? Professor? E eu acho que o professor caiu. Deixa eu aguardar ele voltar. Mas é muito isso. O Joel, essa semana, falou muito sobre a questão do que é propósito, né? Que é uma coisa que... Propósito. Né? Se é um assunto... Deixa eu ver se ele voltou aqui, professor. Se fala muito sobre propósito. E o propósito é ser quem você é. Muitas vezes você não encontrou o seu propósito porque você não entendeu. Deixa eu ver que eu acho que o professor voltou. Professor? Acho que eu chamei ele aqui. Voltou. Eu estava falando, professor, que disso que o senhor estava dizendo, tem muito da questão de que muitos nos perguntam o que é propósito, né? E propósito é exatamente isso, é você saber quem você é. Porque quando Isso. você sabe o que você é, como você falou, né? Aquece o seu coração sobre aquilo que você é, você consegue fazer todo o seu planejamento, inclusive com orientação e estratégia, para sim, se dentro do seu propósito, aquilo que você é, você necessitar ser milionário, você conseguir estabelecer o seu planejamento. Eu lembrei de um curso que eu fiz com o Tiago Brunet, o método Destiny. Uhum. E ele, no curso, ele dava um exemplo da mãezinha dele. Ele falou que a mãe dele era muito humilde mesmo. E na semana que ela faleceu,
ele estava levando ela para o hospital e ela disse a ele, eu cumpri o meu propósito, eu cumpri a minha missão de vida. E aí ele ficou pensando, mas ela é tão pobre, ela passou tanta necessidade, ela teve uma vida tão humilde, né? Ou seja, não tinha dinheiro para nada. Qual é o propósito de vida dessa mulher, né? Qual é o. Quando ela diz, eu já posso morrer feliz porque eu já cumpri a minha missão. E aí ele perguntou, mas como assim, mãe? A senhora não. Né? Assim, teve uma vida muito humilde, muito pobre. Ela disse, para o meu propósito, eu tinha tudo que eu queria, porque o meu propósito, a minha missão de vida, eram ter 3 filhos servidores de Deus. Então, para isso, eu não precisava de dinheiro. Já o Uhum. seu propósito, que é comunicar a palavra de Deus para o maior número de pessoas, você precisa de muito dinheiro para isso. Mas para o meu propósito, não. Então, se você tem claro qual é o seu propósito no sentido de ser quem você não sofre correndo atrás do propósito do outro, do mundo Exatamente. fantástico e do planejamento do que é ser feliz do outro. Então, essa mulher muito humilde, ela tinha muito claro que o propósito dela era educar 3 filhos servidores de Deus. E para ela estava suficiente. Então, vem muito daquele ponto que você falou da clareza, porque através da clareza você vai entender o que é sucesso para você. E em cima disso, você vai buscar o seu planejamento e as resiliências necessárias para que você consiga manter isso, né? Porque Isso, exatamente. a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a questão da resiliência, porque muita gente quer uma coisa e não está disposta a pagar o preço, Exatamente. né? E eu queria que se você caminhasse por aí, né? Você que é um mentor de sucesso, de carreira, eu acredito que vá muito para você essa pessoa querendo essa carreira, desse caminho de tapete vermelho, de transição de carreira, de se achar no mundo, enfim. E quando você percebe que o que ela mais precisa é resiliência e cuidado com ela mesma, como é a tua conduta, Marcelo? Nath, é muito comum as pessoas. Na verdade, como é que as pessoas me procuram, de regra? É porque estão satisfeitas profissionalmente. Ou estão desejando sair de um determinado emprego ou empresa, ou não tem clareza o que é que está fazendo ali, o que faz sentido para ela na vida, de uma maneira geral. Né? E a gente trabalha muito isso, essa ideia de fazê-la perceber a clareza que ela precisa ter na vida para poder saber onde é que ela quer chegar. Então, é muito comum as pessoas estarem insatisfeitas e, como você disse, eu permaneço insatisfeito com o emprego, porque eu não tenho coragem para ir buscar outra oportunidade, eu tenho medo de sair porque acho que não vou me recolocar novamente, que eu acho que eu não estou preparado. Então, as pessoas acabam colocando um peso muito grande sobre elas mesmas, uma coisa que às vezes pode ser mais fácil de resolver. Né? Porque, por que eu digo isso? Porque eu não sei se é porque a gente já tem uma clareza muito grande do que quer fazer da vida, né? Do que onde quer chegar, do que quer conquistar, e o qual preço nós estamos dispostos a pagar para fazer isso acontecer. Mas muitas pessoas, é o que você disse, eu quero ter o resultado que a Natália tem, mas eu não quero fazer o que ela fez. Eu quero ter o sucesso que a Nathalie tem, quero ter o estilo de vida que a Nathalie tem, mas não quero pagar o preço que ela pagou, se dedicando por tanto tempo, longe de casa, longe da família, né? Estudando, trabalhando mais fora de hora, sei lá, fazendo o quê, para chegar onde chegou profissionalmente, as pessoas não querem fazer isso. Então, primeiro a gente, digamos, ajusta um pouco essa compreensão, né? Corrige um pouco essa coisa. E a partir daí a gente começa a discutir o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar na minha vida. E eu não, eu trabalho muito a ideia, Nathalie. Aí você é da área da psicologia, sabe muito melhor do que eu, tem muito mais propriedade para falar do que eu sobre isso. Mas as pessoas querem pensar profissionalmente separando da vida pessoal, né? O que é impossível. Nós somos seres únicos, nós somos indivíduos. Eu não tenho como pensar
pensar minha vida pessoal com minha família, com minha esposa, com meus filhos, se eu não pensar isso associado onde eu quero chegar profissionalmente, e vice-versa. Então, a pessoa que me procura, ela chega com insatisfação, dúvidas, insegura, e a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar um pouco esse terreno aí dela, tentar limpar um pouco e fazer ela entender que isso está alinhado, o meu objetivo pessoal tem que estar alinhado com o meu objetivo profissional, eu não tenho como dar um passo para frente. Imagina só, vou dar um exemplo agora. O meu sonho de vida profissional, eu sou de Fortaleza, no Ceará, e vamos dizer que o meu sonho de vida profissional é ir para São Paulo. Beleza, é possível? É possível. Tem espaço? Tem. É mercado? Tem. Mas diga lá que minha mulher não quer sair de Fortaleza, porque não quer ficar longe da mãe dela, ou do pai, ou da família. Então, eu já vou ter aí um desequilíbrio, dificilmente, a não ser que ela mude de opinião e aceite comigo para São Paulo, ou não ser que eu me separe dela e vá cuidar da minha vida sozinho. Então, esse alinhamento ele tem que acontecer entre a vida pessoal e profissional das pessoas. E muita gente não percebe, prefere, como você disse, estar num casamento falido para preservar a imagem de família ideal. Ou seja, eu prefiro estar no emprego para dizer que estou lá empregada, trabalhando, mas reclamando todo dia do salário que eu tenho, do chefe que eu tenho, do ambiente de trabalho que é tóxico. Então, na mentoria, a gente desconstrói um pouco isso, para a pessoa poder alinhar essas expectativas e, de fato, entendendo o que ela tem que fazer e onde ela tem que chegar, né? Eu sei que eu estou falando muito, mas eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para você. Eu estou com uma mentorada agora, é uma profissional de saúde, que normalmente as pessoas da área de saúde são muito sobrecarregadas, né? Dá plantão em vários lugares e tal. Ela estava sobrecarregada, se sentindo insatisfeita com algumas ocupações que ela tinha. E na primeira conversa que a gente fez, na primeira sessão que a gente fez na mentoria, ela já clareou um pouco a ideia e um mês depois ela já tinha aberto mão de algumas ocupações, já estava se sentindo muito mais aliviada do sobrepeso e da carga profissional. E hoje a mulher está aqui, ó, mordendo as orelhas de felicidade, está muito mais realizada profissionalmente, com tempo de qualidade para ela, para a família, para o que ela queria fazer. Isso a gente consegue fazer ajustando algumas coisas que as pessoas às vezes não percebem. E na mentoria a gente consegue dar esse direcionamento, trazer mais clareza profissional para as pessoas. E é muito da pessoa também entender, professor, em que período ela está. Né? Eu falo com causa porque, por exemplo, uma pessoa que está gestante, que acabou de ter neném, ela não pode querer estar no mesmo volume produtivo que uma pessoa que já está com os filhos mais velho, né? Inicialmente eu sofri muito com isso, porque eu vinha num e aí eu tive gêmeos, né? Bebês. E eu não estava conseguindo produzir no mesmo volume, me culpando, porque a minha rentabilidade bateu. E depois eu entendi, né? Como eu falei, que talvez seja mais fácil para a gente, pelos meios que a gente sempre procura, estar inserido em locais onde a gente tem o que a gente chama lá no método Destiny de princípio de repreensão, que é aquela pessoa que está olhando, que está percebendo, que está conduzindo você, que você dá outorga àquela pessoa de dizer, ó, você não está percebendo o óbvio, né? Você não está enxergando e aí você dá aquela outorga àquela pessoa para que ela seja aquele princípio de repreensão, porque às vezes há o oposto, né? Que é o excesso de cobrança. Sim, sim. Ou você se acomoda e não, já fiz minha parte, já me formei, já consegui um emprego tal, que era o sonho da minha família, para todos eu sou estável, ou você vai para o outro polo, que é a cobrança excessiva, porque você está olhando para a grama do vizinho. Você Exatamente. está sem entender que até as árvores, as frutas, elas têm épocas do ano para produzir, Isso, para isso. ter seca, para
E que você faz essa escolha a partir dos momentos que você escolher, por exemplo, ser mãe, ter um relacionamento. Então, talvez muito dessas questões esteja a base dela seja dificuldade de frustração, no sentido de que toda vez que a gente faz uma escolha, seja ela qual for, inevitavelmente a gente vai perder uma outra coisa. Exatamente. E o ser humano, ele tem uma necessidade de se sentir seguro. Então, ele busca tudo aquilo que, teoricamente, faz ele se sentir seguro. Então, por isso que ele busca o tal emprego estável, o tal relacionamento que muitas vezes está falido, as amizades que não cabem mais, porque Exatamente. não tem mais a ver com aquilo que ele almeja. E isso tudo por uma necessidade de estabilidade. Só que aí ele esqueceu daquele ponto que eu acho que o senhor ajuda muito na sua mentoria, como você falou, de dar uma clareza, de dizer, ó, você não é mais aquela pessoa daqueles mesmos amigos, você não é mais aquele solteiro, você fez escolhas de, por exemplo, ter filho, então, inevitavelmente, quando você fez essa escolha, você fez uma escolha de, por um período, ser menos produtivo. E isso muitas vezes parece óbvio, mas não é quando você está no meio do furacão. Isso. Né? Então, essa E às vezes a pessoa clareza. cai isso. Oi? E às vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar essa realidade, às vezes. É, porque hoje mesmo eu ouvi na minha reunião matinal de uma das colaboradoras que ela disse assim: o sucesso profissional só vem aos 40. Todo mundo que eu conheço chegou ao ápice aos 40. E isso ela provavelmente ouviu em algum lugar, e isso provavelmente, a partir do momento que o nosso cérebro ele tem aquilo como verdade, ele molda a nossa percepção. Então, provavelmente, ela só enxerga pessoas de sucesso aos 40. A mesma história da pessoa quando está grávida. Ela só vê mulher grávida, porque você treina o seu cérebro para isso. E isso Isso. corrobora o comportamento dela. Então, vira um ciclo. E aí eu questionei, se você chegar aos 40 e não obter o que você considera um sucesso profissional? Ela falou, aí eu fracassei. Então, a gente percebe o quanto as nossas verdades, ainda engessadas, nos causam sofrimento, né? Exatamente. E eu acho que esse teu papel de desconstrução talvez seja o teu papel mais importante, porque talvez você só precise limpar o terreno, porque o segredo já está ali. Você percebe? As, a- as pessoas, Nath, têm uma. Nós, né? Eu me incluo nisso também. Mas o ser humano tem uma capacidade muito grande de complicar o que é simples. Né? Se a gente parar para pensar, as coisas são muito simples. A gente que complica muito. Porque a gente cria uma expectativa em algo que eu não posso fazer hoje, porque eu não tenho habilidade ou estou preparado para isso. Ah, eu quero ter o resultado aqui do vizinho, mas eu não quero passar por o que ele fez. Né? A lei que eu mais admiro, eu acho lindo isso e é bíblico, né? É a lei da semeadura, não tem para onde correr na vida. Se eu plantar, eu vou colher. O que eu planto, eu colho. Então, se eu entendo que eu preciso, se eu entendo que o meu objetivo é eu preciso fazer, passar pelo processo para chegar onde eu quero, não tem outra saída, não vai ter outro caminho, não tem atalho. Eu posso até encurtar essa trajetória, né, dando ajuda, clareando o caminho, um pouco, mas não vai ter atalho para chegar mais rápido. O caminho é aquele. Mas as pessoas acabam dificultando isso porque parte da ideia da segurança, da zona de conforto, tão falada que a gente comenta tanto sobre isso, né? Eu estava lendo hoje sobre o medo. Há pouco eu estava lendo sobre o medo. O medo é a forma da gente preservar e se proteger. Eu tenho medo de mudar de emprego, porque é mais seguro eu ficar aqui e esperar ser demitido do que eu ter coragem de
pedir para sair e procurar uma coisa que me dá sentido profissional. Então, eu tenho medo de pedir a separação, porque é mais confortável, mais seguro eu ficar aqui nessa casa, mesmo que seja ruim, mas eu tenho quem sustente a minha vida, que pague as minhas contas e me dê o que feito, né? Então, eu acabo preservando a mudança que eu tanto quero por insegurança, por falta de clareza, por falta de saber onde eu quero chegar. E essa virada de chave, às vezes, é tão pequena. Não é uma transformação gigante que a gente precisa fazer, às vezes. Às vezes, é pequenos ajustes, apenas um desviozinho de rota, assim você consegue direcionar melhor uma pessoa para isso, né? Então, às vezes, eu tenho pessoas com uma situação muito mais complexa para lidar, e é mais desafiador para a gente fazer essa orientação. E diga-se de passagem, tá, Nathalie? Na mentoria, eu não digo o que a pessoa vai fazer, né? Ela não escolhe a partir do que eu digo ou determino, não tem uma regra, uma receita de bolo. A gente começa a trazer provocações, vamos refletir junto, e a partir dali ela descobre o que é melhor para ela. Então, o mentor ele não chega dizendo o que a pessoa tem que fazer, né? Porque às vezes a pessoa chega nessa expectativa. Natália, eu sou agora seu mentorado, agora você vai me dizer o que eu tenho que fazer. Não, a escolha está dentro de você. A gente sabe o que a gente quer, né? As nossas decisões, os nossos medos, os nossos pontos cegos estão dentro de nós. Só que às vezes eu não enxergo. E eu preciso que alguém me dê um direcionamento, me dê um empurrão, me dê um tropeço, para poder a gente despertar e encontrar o caminho. Né? Lhe dê lá autoridade para repreender, como você disse. Né? É um Porque ambiente seguro, né? isso, exatamente. Exatamente isso. Porque pelo fato nós termos clareza, a gente percebe as nuances do processo do nosso mentorado, né? A gente percebe as sabotagens dele, a gente percebe o quanto ele está se enganando, porque a gente já chegou, a gente já esteve naquele lugar. Então a gente percebe Exatamente. todas essas nuances e fornece para ele um ambiente seguro, onde ele possa se mostrar sem estar preocupado com o que o outro vai dizer. Né? Você falou dessa questão de medo, a gente precisa entender que medo é uma estrutura psicológica vindo do ego, né? E o ego é uma estrutura psicológica que nasceu para nos proteger, né? Então, lá, quando a gente era criança, a gente precisou de uma proteção, porque a gente não tinha estrutura psicológica de memória, de ressignificação, para nos proteger. Só que a gente cresceu, né? Mudamos, né? Nós mudamos, nós crescemos. Então, a partir disso, o ego tem que ser só um instrumento, né? O medo é importante como um instrumento, ok? Então, eu estou com medo, eu vou ver se aquilo é real, se aquilo realmente me traz. Eu tenho que ter clareza daquilo que o meu ego criou, porque o medo é uma projeção de algo que pode ou não acontecer, né? Então, quando você paralisa porque você tem um medo, provavelmente isso tem a ver com essa insegurança construída em uma crença, né? A crença de que é mais confortável, a crença, por exemplo, de que vale um passarinho na mão do que dois voando, né? Que é melhor um certo do que dois duvidosos. Então a gente vê o Exatamente. quanto na nossa história a gente foi acumulando bagagens que foi dificultando a gente de enxergar o óbvio. E aí, quando a gente vai desatando esses nós, professor, a gente entende que as respostas, como você falou, está dentro da gente. É só a gente pedir ao Isso. professor que nos ajude a fazer a faxina, que a gente tem clareza que sucesso nada mais é do que você ser alinhado
com o que você nasceu para ser, o seu propósito. E o seu propósito nada mais é do que você ser quem você é. Agora, para você ser quem você é, você vai ter que limpar o terreno, como o professor falou, tirar todas as expectativas da sua família, as expectativas da sua história, a expectativa dos seus medos e você lidar, né, se colocar na frente do espelho para se entender e pagar o preço das suas escolhas de ser quem você é. Né? Então, se você tiver Exatamente. que fazer uma nova faculdade, se você tiver que pedir uma assessoria de um mentor para transacionar a carreira com cuidado, né? Porque eu acho que é isso que você faz, você ajuda a pessoa a ir nesse processo, né? Se você tiver que pedir uma ajuda profissional porque você tem medos muito enraizados, tá tudo bem. Mas desde que você tenha clareza quais são os seus objetivos, né? Professor, nesses minutos finais, porque eu sei que você tem um mentorado agora às 8, o que que você Não tem tempo ainda, então tem? tá tranquilo. Então, o que que você poderia deixar essa pessoa que agora está com o coração aflito, dessa pessoa agora que entendeu que precisa ter clareza sobre os objetivos dela na vida, que ela precisa entender que o tal sucesso que ela está correndo atrás está dentro dela, que ela tem autorresponsabilidade nesse processo. Lembrando quem já está me perguntando, essa live ela fica gravada para o grupo de transmissão e todo o resumo dela, juntamente com o e-book que é feito automaticamente na live, fica disponibilizado no nosso grupo de WhatsApp Empoderamento, que o link está na bio. O que é que você pode deixar para essa pessoa que está aflito, professor, nesse momento? Dizendo, meu Deus, por onde eu começo? Nath, tem três coisas que você falou que eu vou comentar rapidinho, que eu acho que ajuda nessa resposta, né, para quem está nessa situação. Primeira coisa, que o medo ele faz parte da vida e a gente vai conviver com ele para sempre. E aí um medo que nos paralisa muito, em todos os sentidos, que você comentou, é o medo de julgamento que a gente tem das pessoas. O julgamento do pai, da mãe, do vizinho, do amigo do trabalho, qualquer pessoa. A gente tem medo do que as pessoas vão achar sobre as nossas escolhas. E muitas vezes eu não mudo alguma coisa porque eu tenho medo da reação que as pessoas vão fazer a meu respeito. Ah, agora você está fazendo live, agora está todo blogueirinho. A gente escutou isso quando veio para o digital. Né? Se eu tivesse medo, a gente nunca tinha feito isso, nunca estava fazendo, chamando as pessoas para compartilhar suas experiências. Então, a primeira coisa é não se importar com o medo de julgamento. Esse medo não mata ninguém. Ele não nos afeta, ele incomoda, mas no momento que você tem clareza, esse medo ele superar. Vão aparecer outros, mas esse você supera. Né? Então, não ter medo de julgamento das pessoas, que vão julgar de qualquer jeito. Ah, você mudou agora de demissão. A outra vai dizer, ah, você não tem coragem de se demitir porque vai ficar insatisfeito a vida toda. Então, vão julgar de um jeito ou de outro. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda, nós somos seres evolutivos. Né? Então, naturalmente, nós vamos passar por evoluções na vida. Então, certamente, como eu disse no início da live, eu não sou a mesma pessoa de 4 anos atrás, nem de 11 anos atrás, quando eu comecei a lecionar. E eu não quero ser a mesma pessoa amanhã como eu sou hoje. Eu quero ser um ser humano melhor amanhã. Então, a mudança, ela tem que fazer parte da nossa vida. Eu tenho que amadurecer mais, eu tenho que melhorar como pai, como irmão, como filho, como esposo. Eu tenho que melhorar como mentor, como professor. Porque senão eu tinha feito o primeiro treinamento lá atrás e não tinha feito mais nenhum. Não faria sentido a gente estar no influência hoje. Se não fosse para buscar mais conhecimento, conhecer mais coisas e mudar a nossa postura. Então, também não ter medo de mudar. Né? Não faz sentido ser a mesma pessoa de 20 anos atrás. O mundo mudou, nós começamos falando de mudança no mercado de trabalho. Então, como é que eu quero me posicionar hoje? Como é que eu quero ser um profissional competitivo no mercado de trabalho hoje, se eu me comporto exatamente como eu era 10, 20 anos atrás? Não faz sentido isso.
né? Me casei, é diferente, tenho um filho diferente, tenho um desafio, fui promovido, é diferente, fui demitido, é diferente. Então, a mudança ela faz parte da nossa vida. E não mudar não existe. E a terceira coisa também, que você também traz muito, com muita propriedade, é a gente assumir a responsabilidade que é só nossa da vida. Tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Então, eu não tenho que culpar a Nathalie, culpar minha esposa, culpar minha mãe, meu pai, seja lá quem for, por algo que está acontecendo comigo. A responsabilidade é minha. Eu tenho que encarar os meus berros, né? Eu tenho que encarar as minhas sombras e tenho que resolver isso. Isso faz parte. O Joel fala muito da vida, né? Vida adulta é vida adulta, cara. Né? Você tem que ter responsabilidade no trabalho, com o dinheiro e no relacionamento. Então, eu não posso ficar terceirizando responsabilidade de coisas que são minhas responsabilidades. A mudança da profissional, a mudança de um curso que eu quero fazer, de aprender algo que eu quero, é responsabilidade minha. Se isso me incomoda, mude, assuma o seu erro, supere o seu medo e vamos em frente, que tudo tem jeito. Se precisar de orientação, nós estamos aqui para ajudar. Né? Professor, bota nos comentários, por favor, seu arroba, para quem precisar de ajuda neste processo de carreira, precisar de clareza, precisar de suporte, o professor Marcelo está disponível, uma pessoa extremamente acessível. Ele está com vagas abertas também para a mentoria dele. Então, converse com ele, sempre lembrando que quando você tem um mentor, você chega mais rápido, tá? Então, procurem o professor Marcelo, sigam o professor Marcelo. O professor Marcelo traz um conteúdo muito rico. Como eu falei, é uma pessoa muito acessível. Queria agradecer imensamente a sua presença, dizer que eu honro a sua história. Eu sou filha de professora, neta de professora, sou professora. Tenho o maior orgulho de recebê-lo no nosso canal. Me coloco sempre à disposição para o que o senhor precisar. Agradecer de verdade, de coração. O senhor sempre traz conteúdos muito ricos e eu sou muito grata pela sua presença. Nath, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É uma honra poder estar aqui compartilhando na tua audiência esse ambiente que a gente vive, compartilha, carreira, liderança, desenvolvimento pessoal e profissional. Sou muito grato e honro muito também a tua trajetória, admiro demais o teu trabalho, me acompanho nas suas viagens, na sua dinâmica de viver no dia a dia. E às vezes não sabe como é que dá conta, né? Porque a mulher tem outras obrigações que nós homens aprendemos a não tê-las, que eu acho também são erradas, mas daria outra live para discutir isso, não é o caso agora. Mas sou muito grato de estar aqui com você de novo, da gente se reencontrar. Estou contando os dias para a gente se ver lá em São Paulo de novo, na mentoria do Joel. Eu sei que é um espaço gigante de pessoas maravilhosas e abundantes, da mesma forma que você traz a mensagem. E sou muito grato. Estou aqui à disposição. Outros momentos que a gente puder estar compartilhando, estamos juntos. Tá? Obrigadão mesmo. Admiro demais teu trabalho. Sou seu fã também de longa data. Beijão. Obrigada. Obrigado por tudo.